João chegou para o seu avô Roberto e pediu para que ele lhe emprestasse 10 mil reais, que seu avô tinha aplicado na poupança. Roberto, sem entender nada, perguntou para o seu neto o que ele iria fazer com aquele dinheiro. João então pegou uma calculadora e disse que esses 10 mil reais que seu avô tinha aplicado na poupança estava tendo um rendimento de mais ou menos 617 reais por ano. E que se seu avô te emprestasse aquele dinheiro, ele faria com que aqueles 10 mil reais rendesse 1.100 ao ano, o que é quase o dobro do rendimento que seu avô estava tendo na poupança. Então ele pegaria os 900 reais dos 1.100 que estavam tendo no rendimento e entregaria para o seu avô. E ele ficaria com 200 reais, que é a diferença entre 900 e 1.100. Só que seu Roberto ficou intrigado e ele ficou curioso para saber como é que seu neto aplicaria aquele dinheiro de forma segura para ter um rendimento maior do que a poupança. Então ele perguntou: "Ei, garoto, como é que você vai aplicar esse dinheiro para fazer com que ele tenha um rendimento maior do que a poupança e me gerar 1.100 reais ao ano?" Calmamente, seu neto João disse: "Vou aplicar em fundos imobiliários." E é justamente isso que você vai aprender nesse vídeo. Como funciona os fundos imobiliários. Vamos pro vídeo. A primeira coisa que você tem que saber é o que são fundos imobiliários. Imagina o seguinte: você está tomando uma cerveja com os seus amigos e decide abrir um clube de investimento. E você vai ao mercado de capitais, avisa que está abrindo um clube de investimento e o setor que você vai investir, no caso, vai ser o setor imobiliário. Pronto. Agora você tem um fundo imobiliário. É claro que para fazer isso você precisaria das devidas certificações que o mercado financeiro exige. Mas a ideia desse vídeo não é te explicar sobre as certificações, e sim olhando para o lado do investidor e te explicar como funcionam os fundos imobiliários. Com o fundo criado ele aberto para o mercado, o João agora pega os 10 mil reais que pegou emprestado com seu avô e vai investir em fundos imobiliários. Só que tem um problema. João não faz ideia como funcionam os fundos imobiliários. Onde que o dinheiro é aplicado, como que o dinheiro vai rentabilizar, por onde que ele pode investir nos fundos imobiliários. Mas calma aí, João, a gente vai por parte que eu vou te explicar. O fundo imobiliário ele é constituído por uma gestora, e essa gestora ela vai ter várias cotas negociadas na bolsa de valores. Então os fundos imobiliários nada mais é do que um intermediador. O fundo vai receber o investimento de João, que no caso é um investidor, vai aplicar em empreendimentos imobiliários. E esses empreendimentos imobiliários vão gerar lucro para o fundo. E por final, o fundo simplesmente vai distribuir esses rendimentos para os seus cotistas, que no caso são os investidores, que é o João. Agora que você entendeu o que é um fundo imobiliário e como que os fundos imobiliários obtêm rendimentos, que no caso é investindo no setor imobiliário, você tem que entender aonde os fundos imobiliários vão investir o dinheiro. E aí a gente vai para a segunda parte do vídeo: os tipos de fundos imobiliários. Vamos por parte. A gente tem 4 tipos de fundos imobiliários. A gente tem os fundos de tijolos, a gente tem os fundos de papéis, a gente tem os fundos híbridos e a gente tem os fundos de fundos. Mas relaxa que isso é super simples e você vai entender de uma maneira muito fácil. O primeiro que eu vou te explicar vai ser os fundos de tijolos. Os fundos imobiliários que estão na categoria tijolos, eles podem investir na construção e na exploração comercial de algum empreendimento físico, como por exemplo um shopping, um prédio, alguma laje corporativa, sabe aquele armazém da Amazon que ela deixa e ela contrata para deixar o seu estoque? Sim, isso é uma laje corporativa, que é provavelmente de um fundo imobiliário. Imagina o seguinte: você investiu em um fundo imobiliário que ele é do tipo tijolo e ele está pensando em construir um prédio. E esse prédio vai ser destinado para empresas, ou seja, ele vai ser um prédio comercial. Com um prédio construído e as empresas bem estabelecidas lá dentro, essas empresas vão pagar os aluguéis para o dono do prédio, que no caso vai ser o fundo de investimento. E como esse fundo de investimento pegou o dinheiro com os investidores, que no caso é o João que investiu nesse tipo de fundo imobiliário, ele simplesmente vai repassar esses rendimentos, ou seja, esses aluguéis, para os seus cotistas, fazendo com que seus cotistas tenham uma renda passiva mensalmente, porque geralmente os aluguéis são pagos de forma mensais. Lembrando que os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% dos seus rendimentos para os seus cotistas. E o melhor de tudo isso
é que todos os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E essa metodologia dos aluguéis funciona tanto para os prédios corporativos, para os shoppings, para as lajes comerciais e outros tipos de investimento que o título, o fundo de tijolo, possa investir. E agora que você entendeu como funciona a receita do fundo de tijolo, agora eu vou te explicar como que funciona o fundo imobiliário de papel. O fundo de papel, ele é diferente do fundo de tijolo, porque os fundos de papéis, eles não visam um rendimento, seus lucros a partir dos aluguéis. A receita dos fundos de papéis, eles vêm dos investimentos em recebíveis imobiliários, que são os CRIs, os CRAs, os LCIs, os LCAs, as LHs. E essa sopa de letrinhas, cara, ela não é nada difícil, porque ela é simplesmente para abreviar algum termo, quer ver? Por exemplo, os CRIs, eles são certificados de recebíveis imobiliários. As LCAs, no caso os Ls, já são as letras. Então, LCAs, letras de créditos agrícolas. Viu que os Cs sempre vai ser para recebíveis e o Ls sempre para as letras. E os Is vão ser sempre para o setor imobiliário e todo que for As vai ser agrícola. Imagina o seguinte, Guilherme, ele tem uma construtora e ele quer construir um prédio, só que ele ainda não tem todo o capital necessário para fazer essa construção, porque todos os apartamentos eles já foram vendidos, só que eles ainda foram vendidos de forma na planta, ou seja, ele ainda não está pronto e quando você vende um imóvel na planta, você vai receber esse pagamento só lá na frente. Ou seja, o Guilherme, que é o construtor, ele não vai receber o dinheiro agora para construir o prédio, ele vai receber de forma parcelada no futuro. Então chega Lucas, que tem uma securitizadora, e fala para Guilherme: meu querido, eu sei que você está precisando de dinheiro agora para construir o prédio, né? Vamos fazer o seguinte, eu te dou o dinheiro agora e todas as parcelas que os seus clientes vão te pagar daqui até lá na frente, vem toda para mim. Só que a gente vai fazer isso com uma condição. O dinheiro que eu vou te dar agora, ele é um pouco menor do que os seus clientes vão me pagar. Nada mais justo que eu vou estar ganhando um pouco de juros. Então, Guilherme e Lucas fecham um negócio, que é bom para os dois, porque o Guilherme vai ter o dinheiro para construir o prédio que o Lucas vai dar para ele e o Lucas ainda vai ganhar com os juros. E é aí que entra os CRIs. Porque o dinheiro que Lucas vai dar para o Guilherme para construir o prédio, nem o próprio Lucas tem. Então ele vai no mercado, emite CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e quem que compra esses CRIs? Os fundos de papéis, ou qualquer outro investidor que quiser investir em CRI. Então, o fundo de papel compra o CRI, o dinheiro vai para o Lucas, que é o dono da securitizadora, passa para o Guilherme e o Guilherme vai construir o prédio. Automaticamente, quando o Guilherme construir o prédio, os seus clientes vão começar a pagar. Só que eles vão pagar para Lucas, que vai repassar o dinheiro para os investidores, que no caso são os fundos de papéis. E do mesmo jeito que isso acontece com o setor imobiliário, que são os CRIs, acontece no setor agrícola, que são os CRAs. Ou no setor de crédito, através de letras de crédito, ou até mesmo no setor de hipotecas, que tem como as pessoas, as securitizadoras, emitirem as LHs, que são letras hipotecárias. E o fundo de papel nada mais é do que seleciona esses investimentos, seleciona os melhores CRIs e os melhores CRAs ou as melhores letras de créditos e repassa esses lucros para os seus cotistas, que no caso é o João, que decidiu investir em um fundo de papel. E cara, se você entendeu como que funciona um fundo de papel, relaxa que daqui pra frente é a coisa mais simples do mundo. Então já vai deixando o seu like aqui, porque dá um trabalhão de fazer esses vídeos, editar, fazer todas as coisas bonitinhas que você tá vendo aqui. Se inscreve no canal, porque todas as segundas e quartas-feiras a gente vem postando vídeo novo aqui sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Então vamos lá, o próximo tipo de fundo imobiliário que eu vou te explicar vão ser os fundos híbridos. Sabe tudo que a gente falou até aqui? Investimento em shopping, investimento em laje, em prédios, em CRIs, em CRAs, em LHs, LCIs, LCAs, todos esses investimentos, um fundo híbrido tem o poder de investir literalmente em qualquer coisa. Se ele quiser captar o dinheiro no mercado para construir um prédio, show. Se ele quiser captar o dinheiro no mercado para investir em algum CRI, show! Esse tipo de fundo ele é muito bom para quem gosta de minimizar os seus riscos através da diversificação. Porque raciocina comigo, é muito mais arriscado você investir em um fundo que tem apenas um imóvel, ou um prédio, ou uma laje, ou um shopping, do que você investir em um fundo que investe em várias coisas ao mesmo tempo. E pegando esse gancho da diversificação, a gente vai para o último modelo de fundo, que são os fundos de fundos, ou
FOFs. Esse nome bonitinho é para você investidor que está começando agora, que não quer quebrar a cabeça analisando gestora, analisando fundo, analisando os imóveis, onde que aqueles imóveis estão localizados, porque o fundo de fundo vai fazer tudo isso para você. Com o FOF, você vai investir em apenas um fundo, que esse fundo vai investir em outros fundos. Isso vai te ajudar muito, principalmente com diversificação e poupação de tempo. Tempo que você decorreria para analisar um determinado fundo imobiliário, você pode, por exemplo, tomar uma cerveja com os seus amigos ou um sorvete com a sua namorada. Se quiser tomar uma cerveja com a sua namorada também, melhor ainda. Cara, e uma das únicas desvantagens que eu consigo pensar quando eu falo em investir em fundos de fundos é que você tem que pagar a taxa de administração 2 vezes. Porque todo fundo de investimento, seja fundo de ações, seja fundo de renda fixa, seja fundo de investimentos imobiliários, ele sempre vai ter uma taxa de administração. Até porque seria muito bom alguém lá rentabilizando seu dinheiro de forma gratuita. E no caso dos FOFs, quando você seleciona um fundo para investir, esse fundo ele já vai cobrar uma taxa de administração. Então você está investindo em um fundo que vai cobrar uma taxa de administração que ele vai investir em outros fundos. E esses outros fundos também vão te cobrar a taxa de administração. E quem no final vai pagar toda essa taxa de administração vai ser você. Aí no caso você tem que colocar na ponta do lápis se vale a pena perder tempo analisando os fundos imobiliários ou se vale realmente a pena você pagar essa taxa de administração para um gestor profissional fazer toda essa parte burocrática para você. A questão desse vídeo é, cara, investir em fundos imobiliários, ele vai te dar um retorno muito maior do que se você investir na poupança. E eu te garanto que vai te dar um retorno muito maior e uma dor de cabeça muito menor do que se você, por exemplo, comprasse um imóvel e colocasse ele para alugar. Porque a gente já viu de forma calculada que os rendimentos em fundos imobiliários são bem maiores do que os dos aluguéis. Agora me responde uma coisa, você já investe em fundo imobiliário? Deixa aqui nos comentários. Sem mais delongas, meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricalizando. Até o nosso próximo vídeo e tchau!